Um caso específico é quando a função diferenciável lá tem contradomínio nos números reais, né? Bom, é um caso muito corriqueiro. Um dos motivos para isso acontecer é que quando a gente está falando, por exemplo, de uma função diferenciável que tem contradomínio num RQ, cada coordenada é uma função desse tipo aqui, né? Então, isso é né? Se você estudar esse carinha aqui, você estudou qualquer RP, né? Porque você pode fazer as coisas sempre coordenada a coordenada. E quando você estiver fazendo coordenada a coordenada, você caiu nessa situação, né? A gente já falou dos funcionais lineares, que muitas vezes, para estudar a coisa do lado de cá, quando é né? Se eu tiver uma função assim, G, saindo de ômega e indo agora para um espaço vetorial normado, a gente pode pegar um funcional linear, que é uma transformação linear e contínua de f em R, e fazer a composição. E aí a gente pode estudar essa composição para entender melhor essa transformação G, né, olhando para os funcionais lineares. Então, aqui, quando a gente faz isso, a gente cai de novo nesse caso, que é uma função que sai desse aberto e vai para os números reais, né? E aí, de novo, isso passa a ser uma coisa comum, útil, né? Corriqueira. Não só comum, mas é uma coisa que resolve, pelo menos no caso de RP, resolve completamente o problema. Eu vou apagar aqui. E aí, ao invés de você estudar a coisa mais geral, saindo e indo para um RP, RQ, você pode estudar esse caso mais específico, que esse caso mais específico resolve o caso geral, né? A mesma coisa nas situações em que analisar a composição com os funcionais lineares, que é o que estava aqui que eu apaguei, quando esse caso também descreve toda a situação, pronto, você resolve esse caso geral estudando só esse caso específico aqui, né? Um outro motivo para esse caso específico ser útil é que em física a gente tem aquela coisa de energia potencial e tal, né? E aí as pessoas, os físicos conseguem fazer muita coisa analisando, por exemplo, uma partícula que tem uma trajetória, alguma coisa assim, em vez dele analisar a trajetória, às vezes são várias partículas, então tem muita coordenada, né? Cada partícula tem 3 coordenadas e cada partícula tem velocidade, então são mais 3 coordenadas, então é um negócio cheio de coordenadas. Mas quando você tem uma função potencial, aí agora você tem essa situação aqui. Você pode falar do potencial da partícula ao longo do tempo, certo? Então, na verdade, você está juntando a curva, que é o que a gente viu agora há pouco, que é uma função que sai de R e vai para cá, com o potencial, que é uma função que sai daqui e vai para R de novo. A gente vai voltar nesse caso aí mais para o final, né? De qualquer forma, se eu tenho uma função f aí que é diferenciável no ponto A e o contradomínio são os números reais, então a diferencial ela é uma transformação linear contínua daqui para lá. As transformações lineares e contínuas daqui para lá, no caso em que por exemplo, RP, se for um RP, então essas transformações elas assumem essa forma que você tem. Você pega um vetor aqui que eu quero chamar de alfa 1 até alfa p.
E a transformação linear pega isso e leva num número, vou chamar de alfa não, vou chamar de V mesmo, perdão. Transformação V, o vetor V é elevado em alfa 1, V1 mais, alfa P, VP. Toda transformação linear de RP em R vai ter essa cara aqui. É fácil ver isso, porque esse vetor V, ele pode ser escrito assim. V1 vezes o vetor E1 mais mais VP vezes o vetor EP. Né? E o que acontece aí é que alfa 1 vai ser o valor dessa transformação aplicada no vetor E1, alfa 2 no vetor E2, né? Alfa P vai ser essa transformação aplicada no vetor EP. Então, quando a gente está falando de RP em R, que é o caso de que a gente trata nesse curso, né? Todas as transformações lineares, elas têm essa cara aqui, né? E se a gente pegar esse vetor alfa, no final das contas, esse vetor tá fixado, mas no final das contas o que a gente tem é que isso daqui é o produto interno do vetor alfa com o vetor V. Na verdade, eu queria chegar primeiro nessa conclusão. Eu não estou falando de diferencial ainda, eu estou falando de uma transformação linear de RP em R. Toda transformação linear pode ser escrita assim, como produto interno de alfa com V. Né? Amanhã, se você for estudar uma coisa mais complicada, eu estou falando assim como se eu soubesse, você pode estar interessado, ao invés de estudar E igual a RP, estudar esse espaço E como sendo um chamado espaço de Hilbert. No espaço de Hilbert, a gente tem definido um produto interno, como a gente tem em RP, e nesses espaços, todo funcional linear, quer dizer, toda transformação linear contínua do espaço em R pode ser escrita assim, como produto interno. Isso é chamado de teorema de Riesz, eu acho. Tem vários teoremas que são teoremas de Riesz, um deles é esse. Mas todo funcional linear saindo de um espaço de Hilbert, que seja contínuo, pode ser escrito assim, como um produto interno. Então, ao invés de eu falar desse carinha aqui, eu posso falar do vetor correspondente. Esse vetor a gente vai chamar de gradiente de f no ponto A. Então é um vetor que representa essas taxas de variações, para você saber quanto que a f varia quando você se movimenta aqui com velocidade v, ou um deslocamento v, basta você fazer o produto interno com o gradiente. Esse é o gradiente. Basta fazer o produto interno com o gradiente. E o produto interno ele tem significados geométricos e tal. Eu queria falar duas coisas sobre o gradiente. A primeira coisa que eu quero falar é sobre a facilidade que é tratar desse caso específico aqui. Olha só, a gente tem uma função f, que é tipo uma função potencial lá da física, e a gente tem uma trajetória de uma partícula, quer dizer, na verdade a gente tem um caminho diferenciável lá nesse espaço E, né? E aí a gente está interessado às vezes em usar isso para voltar para uma situação que a gente já conhece, que é esse carinha aqui. Né? E eu queria então falar sobre a regra da cadeia para esse fulano aí, como é que o potencial varia ao longo do tempo, né? Isso que a gente está falando quando a gente faz essa composição aí. E aí, só lembrando então,
a diferencial da composição no instante t, eu vou colocar no instante zero porque eu quero usar o t como sendo a variação do tempo, senão eu tenho que escrever delta t. Eu vou botar a no instante de tempo t igual a a, né? Isso é uma transformação linear de R em R. E ela pega t e leva em t vezes a derivada desse cara. Nesse instante A. Certo? Por outro lado, a regra da cadeia diz que esse cara aqui é o produto desse daqui com esse daqui. Então vamos escrever todos esses aí. A derivada da φ também no instante de tempo igual a A, é uma transformação linear de R em E, que pega t, é igualzinho, né? E leva em t vezes filhinha de A. Esse aqui é a velocidade. Esse aqui é um número, né? A velocidade também sai de R em R, então isso aqui é só um número. Esse aqui é um vetor. Φ é um vetor velocidade, né? E por outro lado, a gente já viu também que a derivada da f nesse ponto φ de A é uma transformação linear de E em R que pode ser representada com o produto interno, né? Então, a gente vai escrever ela assim. Ela pega um vetor V e leva em gradiente de f no ponto φ de A. A é o tempo. Não foi uma boa escolha não, A, mas tá bom. Produto interno com esse vetor V aqui, né? Por outro lado, vamos fazer de vermelho, já que só para separar as coisas, né? Sei lá, desculpa, ficou um pouco bagunçado. Mas por outro lado, quando você faz a composição dessas duas coisas, né? A t elevada pela diferencial da φ no instante de tempo t igual a t elevado em t vezes filhinha de A. E esse carinha aqui, pela diferencial da f no ponto φ de A, esse carinha aí elevado em gradiente de f no ponto φ de A, produto interno com t. Aí eu vou botar o t aqui do lado de fora. T vezes filhinha de A. Então, essa transformação linear é essa daqui, pela regra da cadeia, né? Aqui em cima é pegar t e multiplicar por esse número, certo? Aqui embaixo também é pegar t e multiplicar t por um número, e o número é esse aqui, né? Então, a nossa conclusão é que a derivada vai ficar um pouquinho apertado, mas essa derivada ali de f composta com φ no instante de tempo t igual a A é justamente o gradiente da f nesse ponto aqui, produto interno certo? Então, é muito comum essa situação aí, e aí a gente tem a regra da cadeia expressa dessa maneira com o produto interno, né? Essa é a primeira coisa que eu queria falar, e isso ele tem uma coisa interessante daqui, que é o seguinte: às vezes isso aqui, ó, é uma função de R em R, e você
está trabalhando lá com uma função de R em R. Às vezes você consegue decompor ela como uma função que não é de R em R. No meio do caminho ela passa num espaço de várias dimensões, né? E aí, análise 2, nesse caso, pode lhe ajudar a fazer análise 1, porque agora você consegue analisar cada pedaço dessa transformação aí e falar nesse cara. Certo? Eu vou dar um exemplo. Um exemplo bem bobinho. Você nunca vai usar uma coisa assim, mas você vai usar coisas parecidas. É o seguinte, imagina que eu tenho essa transformação aqui, olha só. Bilinear, não, mas não vem ao caso. Pega x e y e multiplica. X vezes y. Né? E aí, define essa função aqui, ó, f de t igual a t vezes t, né? Então, no fundo, esse cara aqui, a gente definiu aqui, f de t, na verdade, é igual a t ao quadrado, né? Por outro lado, se eu chamar de φ, essa curva aqui, ó, φ de t é igual a t. Então, nesse caso aí, a função f nada mais é do que b composta com a φ. Certo? Então, essa transformação pega t e leva no par tt e depois aplica isso em b. Essa é a função f, né? E aí, esse cara aqui, ele é uma curva, sai de R e vai para R2. Mas não só isso, ela é linear. Então, na verdade... Bom, mas você pode... Nem precisa ver que ela é linear. Você pode calcular a derivada coordenada a coordenada. E aí você vai perceber que a derivada dela em t é o vetor 1, 1. Né? E a b, o gradiente da b... num ponto x, y aí, também é fácil você ver que vai ser y, x, né? Esse primeiro número é a derivada da b na direção x, né? Quando você trata y como constante, ele deriva com respeito a x, né? Então, fica assim. E aí, no final das contas, a gente vai perceber, então, que a derivada da f, vou fazer em azul aqui, para ficar tudo separado. A derivada da f, esse carinha aqui, nada mais é do que o produto interno deste com este. Só que é no ponto... Perdão, o ponto... eu vou escrever com calma. Então, é o gradiente da b no ponto φ de t, produto interno com a derivada. Né? E isso daqui é o gradiente da b no ponto tt, φ de t. Então, isso daqui é o vetor tt, produto interno com o vetor 1, 1. T mais t. 2t, a derivada de t ao quadrado é 2t. Bom, eu estou parando aqui como se fosse terminar a aula. Não, na verdade eu quero falar de uma segunda... Vou deixar para a próxima aula. A segunda utilidade que eu queria falar do gradiente vem da interpretação geométrica, né? O gradiente, o produto interno, ele permite que a gente fale de ortogonalidade, esse tipo de coisa, né? E o fato do gradiente ser o vetor que representa o funcional linear como um produto interno vai fazer com que esse vetor aí, gradiente, tenha propriedades geométricas, né?